Então, sessão 20.8, uma visão estatística da entropia. Então, o nosso objetivo nessa sessão é a gente fazer uso da mecânica estatística a fim de a gente relacionar a estatística com o conceito da entropia. O resultado que a gente vai procurar aqui, ele foi obtido pelo físico austríaco chamado Ludwig Boltzmann em 1877, e esse resultado é tão importante e fundamental, tanto para a mecânica estatística quanto para o entendimento da termodinâmica, que a fórmula, inclusive, está gravada aí no túmulo do Boltzmann. A fórmula é essa aqui, ó. A entropia é igual a constante de Boltzmann vezes o Ln. O log é o Ln, no fundo, porque aqui o log é na base E, não é na base 10, de W. Onde o W é o que a gente chama de número de microestados, que é o que a gente vai trabalhar aqui e apresentar com mais cuidado. Então, essa é a chamada equação da entropia de Boltzmann. Nessa expressão, o Kb é a constante de Boltzmann, que a gente já trabalhou um pouquinho nas sessões passadas, e o W, não confunda com trabalho, por favor, ele é chamado de multiplicidade ou também número de microestados. Eu prefiro chamar isso aqui de número de microestados. Bem, dito isso, entendendo então o significado do W aí, que a gente vai começar nossos estudos. A pergunta aqui é o que é de fato esse número de microestados. Então é isso que eu vou trabalhar um pouquinho aqui para a gente poder entender. Então, a fim da gente entender esse conceito, a gente vai concentrar a nossa atenção no problema da distribuição de moléculas de um gás entre dois lados de uma caixa isolada. Então eu tenho uma caixa, ela tem uma divisória no meio, tem o lado esquerdo e o lado direito, e eu quero começar a distribuir algumas moléculas nesses lados. Por exemplo, eu pego 5 moléculas, coloco 2 de um lado, 3 do outro, e essas moléculas são numeradas. Então você tem a molécula 1, a molécula 2, a molécula 3, a molécula 4, a molécula 5, e começo a distribuir isso e contar as configurações, etc., que eu posso ter nesse sistema aí. Vai ficar mais claro já já. Então, a primeira pergunta que eu quero responder é de quantas maneiras a gente pode distribuir o número X de moléculas nesses dois lados do recipiente. Essa aqui, então, é a brincadeira. Tá aí, ó, 6 moléculas, e eu quero contar de quantas formas diferentes eu posso arranjar essas moléculas nesse sistema. As moléculas, você pensa inicialmente como se elas fossem numeradas, tá certo? Então eu tenho a molécula 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Essa é uma configuração, mas eu poderia também ter 1, 2, 3, 5 e a 4, a 6 do lado direito. Ou posso ter 2, 3, 4, 5 e a 1 e a 6 do lado direito. Então eu quero ter dadas diversas configurações possíveis, como é que eu posso calcular o número de configurações que eu posso ter. Então é nesse sentido que a gente vai começar a desenvolver a nossa estatística. Então, para a gente recordar alguns conceitos básicos de estatística, vamos dar uma olhada em alguns exemplos chaves. Então suponha que você tenha inicialmente 3 moléculas, e essas moléculas são numeradas de 1 a 3. Então você tem a molécula 1, você tem a sua molécula 2 e tem a sua molécula 3. A primeira pergunta que eu vou responder aqui, que eu quero procurar, é entender de quantas formas eu posso organizar essas 3 moléculas. Então, esquece por enquanto o sistema com 2 lados, vamos pensar em organizar essas moléculas de alguma maneira. Então, esqueçamos a divisão agora do recipiente. Então, ó, as moléculas 1, 2 e 3, elas podem ser organizadas nessa ordem. 1, 2, 3, 1, 3, 2, ou também você pode ter a 2, 1, 3, ou mesmo a 2, 3, 1, ou a 3, 1, 2 e a 3, 2, 1. Essas são todas as formas possíveis de você ordenar numa sequência as 3 moléculas. Então existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que é basicamente 3 fatorial. Bom, e se a gente tivesse, ao contrário, 4 moléculas? Se a gente tivesse a molécula 1, tivesse a molécula 2, a molécula 3 e a molécula 4. Então, nesse caso, o número de configurações naturalmente é maior e é igual, então. Então, está aqui, ó. Para o caso de 4 moléculas, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1 e assim por diante. Ó. Então, note que para quando começa com 1 eu tenho 6 configurações, para quando começa com 2 eu tenho 6 configurações, para quando começa com 3 eu tenho 6 configurações, para quando começa com 4
eu também tenho 6 configurações. Então, ao total aí dá 6 vezes 4, que vai dar 24 possibilidades, que nada mais é do que 4 fatorial. Se nós tivéssemos 6, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 5. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Tem uma lista lá, se você fizer as contas, você vai ver que o número de possibilidades para 6 moléculas é 6 fatorial. Então daqui a gente tira uma resposta importante. Se eu quiser ordenar em quantidade de números, seja eles 3, 4, 6 ou n, o número de possibilidades que eu posso organizá-lo é nada mais do que n fatorial, onde o n é o número de moléculas. Agora vamos avançar para o nosso caso, onde a gente tem um recipiente dividido em 2 partes. Então imagina agora que eu queira organizar as 4 moléculas numeradas, que são essas 1, 2, 3 e 4 aí, colocando 2 moléculas de um lado e 2 moléculas do outro lado. Então a pergunta é, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Novamente, tenho o meu recipiente, tenho 4 moléculas. Quero colocar 2 aqui e 2 aqui. Quantas configurações possíveis eu tenho? Então eu posso ter a molécula 1 e 2 desse lado e a 3 e 4 desse lado. Eu poderia ter também a 1 e a 3 desse lado e a 2 e a 4 desse lado. E isso aqui vai me dar uma série de configurações possíveis. Então, para a gente entender o número de possibilidades, então está aqui, ó. Então aí as 24 possibilidades que a gente tinha inicialmente calculado. Você tem a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2 e assim por diante. De impulso, né, a gente pode até chegar a cogitar que a gente teria 24 maneiras distintas, ou seja, 4 fatorial, para organizar as 4 moléculas 2 a 2. Porém, é preciso ter em mente que muitos desses arranjos aí, eles são, de fato, equivalentes. Por exemplo, imagine que você coloque 1, 2, e do outro lado aqui, o 3, 4. Mas o arranjo 1, 2, 4, 3, ele é exatamente igual. Eu vou ter as 1 e 2 do lado esquerdo e a 3 e a 4 do lado direito. Então esse cara é duplicado. Mas tem mais do que isso. Ó. Você tem também o 2, 1, 3, 4, que também é equivalente. E o 2, 1, 4, 3. Então todos esses arranjos aqui, que eu expus aqui, são equivalentes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3. É a molécula 1 e 2 na esquerda e a molécula 3 e 4 na direita. Então o número de possibilidades cai por 4, porque para cada um deles você tem 4 equivalentes. Ó. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4 tem esse equivalente, aí você vai ter esse equivalente e esse equivalente. Então caiu por 4. Se eu pegar 1, 3, 2, 4, eu vou ter 1, 3, 2, 4, que é esse cara aqui, vou ter 1, 3, 4, 2, mas eu também vou ter o 3, 1, 2, 4 e o 3, 1, 4, 2, que são equivalentes. Então, o número de possibilidades que são aí independentes é muito menor do que 24. No fundo, vai ser o meu 24 dividido por 4. Então, o número de arranjos independentes é, no meu caso, 6, que é o meu 4 fatorial, que é o 24, dividido por 4, que vai dar 6 configurações. Ok, por enquanto, tudo certo. Imagine agora uma situação um pouco mais diferente. Imagine que eu queira organizar agora as 4 moléculas, colocando uma do lado esquerdo e 3 do lado direito. Quantos arranjos independentes eu tenho? Então agora é uma na esquerda e 3 na direita. E a pergunta é, quantos arranjos independentes? Bom, colocando a molécula 1 na esquerda, é fácil de a gente se atentar que a gente vai ter 6 arranjos equivalentes para cada um dos números. Então, para quando o número 1 está na esquerda, eu tenho 6 configurações equivalentes. No caso onde eu coloco a molécula 2 na esquerda, eu tenho 6 opções que são equivalentes. Para quando eu coloco 3, eu tenho mais 6, ou seja, elas são agrupadas de 6 em 6. Das 24 possibilidades, eu tenho um grupo de 6, outro grupo de 6, outro grupo de 6, outro grupo de 6. De forma, então, que existem 24 dividido por 6, que é exatamente 4 maneiras de organizar 4 moléculas arranjadas 1,
A3. E aqui 1 A3, entenda, 1 na esquerda e 3 na direita. Vamos seguir adiante. A ideia é a gente conseguir entender como é que a gente calcula esse número de arranjos ditos independentes. Então, imagine agora que eu tenha 5 moléculas e não mais 4. E elas são novamente numeradas como 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero organizar essas 5 moléculas colocando num recipiente dividido ao meio, mas agora eu quero 2 moléculas na esquerda e 3 na direita. Novamente, quantos arranjos independentes a gente vai ter? Bom, como a gente já viu logo acima ali, o número total de arranjos, dependentes ou independentes, seja quantos for, para ajustar as 5 moléculas, é igual a 5 fatorial. Esse aqui é o número total de arranjos, levando em conta aqueles que são equivalentes e tudo mais. O número da esquerda, por exemplo, aqui, ele pode ser, então, um exemplo aqui, é 1, 2, e aqui 3, 4, 5. Agora, o número da esquerda aqui, 1, 2, ele pode ser escrito de forma equivalente como sendo 1, 2 ou 2, 1. Ou seja, o arranjo 1, 2, 3, 4, 5, ele é equivalente ao arranjo 2, 1, 3, 4, 5. Molécula 1 e 2 na esquerda, molécula 3, 4, 5 na direita. O número da direita, por sua vez, ele pode ser escrito de maneira equivalente 3 fatorial vezes. Por quê? Porque é a forma como eu posso rearranjar esses caras. Eu vou ter 3, 4, 5, eu vou ter 3, 5, 4, eu vou ter 4, 3, 5, eu vou ter 5, 3, 4 e eu vou ter 5, 4, 3. Esqueci algum? 1, 2, 3, 4, 5. Esqueci algum? Esqueci o 4, 5, 3. 4, 5, 3. Então veja, esse número aqui eu consigo rearranjá-los em formas independentes 6 vezes, que é o número de moléculas ao fatorial. Esse número aqui eu posso rearranjá-los de forma diferente 2 vezes, que é o número de moléculas fatorial. Dessa maneira, então, ó, pensa só, eu tenho 1, 2, que eu combino com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, que é tudo equivalente, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 4, 5, 3, tudo equivalente, tudo a mesma coisa. Mas eu também tenho 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 4, 3 e 2, 1, 4, 5, 3, que também fazem parte desse conjunto todo. Ou seja, o número de arranjos independentes que eu consigo aí ter, né, que eu tenho que dividir, né, o meu sistema, vai ser 5 fatorial dividido pelo número de arranjos que são equivalentes. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tinha 6 arranjos equivalentes para cada condição. Ou seja, eu tinha 24 dividido por 6. Cada configuração tinha outras 5 equivalentes, de forma que elas formavam um grupinho de 6. Aqui, para cada número que eu pegar, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial de combinações equivalentes. Para cada combinação que eu pegar, por exemplo, vou pegar a combinação 1, 2, 3, 4, 5, dividido 1, 2 para a esquerda e 3, 4, 5 para a direita. Eu vou ter o número de configurações que são equivalentes a essa aqui, 2 fatorial vezes 3 fatorial. Ou seja, para cada arranjo possível, do 5 fatorial aqui total, 2 fatorial vezes 3 fatorial são repetidos. De forma que o número de arranjos independentes, então, é 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial. Isso, se você se atentar, é bastante natural. Pensa só, o arranjo 1, 2, 3, 4, 5 tinham 12 equivalentes. Que são esses 12 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, para dar 6. Depois você tem o 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1, 4, que dá mais 6, dá um total de 12, que é o 2 fatorial vezes 3 fatorial. Se eu pegar um outro arranjo, por exemplo, 1, 3, 2, 4, 5, eu vou ter outros 12 equivalentes a esse. No total são 12 equivalentes. Se eu pegar o 1, 4, 2, 3, 5, eu também tenho no total 12 equivalentes. Então, do total de arranjo, eu divido aqui pelo número de equivalentes para ter o número de arranjo total. Então, em suma,
o número de arranjos independentes, e agora que a gente está deduzindo uma formuleta intuitiva de como calcular isso aí, é o que chamamos de multiplicidade W ou número de microestados. Repetindo, o número de arranjos independentes é o que a gente chama, então, de multiplicidade W ou número de microestados. Então, vejamos para concluir, então, um último exemplo. Então, suponha agora que eu tenha N moléculas ao total. E eu queira distribuir esses caras com N1 moléculas na esquerda e N2 moléculas na direita. Naturalmente, aqui que N1 mais N2 é igual ao meu enão. Então, se o meu enão for igual a 6, e como as moléculas elas são indistinguíveis, né? 1 e 2, ou 2 e 1, 3, 4, 5, ou 4, 3, 5, ou 5, 3, 4, são todas as mesmas arranjos, né? Visto que essas ordens então, das moléculas, elas não importam quando elas são colocadas no arranjo, é possível agora a gente determinar o número de possibilidades. Então, suponha 6 moléculas e eu quero agora organizar as possíveis configurações. Então, vamos lá. Então, ó, configuração 1. Então, eu vou pegar N1 como sendo 6 e N2 como sendo 0. Configuração 2. Eu posso pegar N1 como sendo 5 e N2 como sendo 1. Configuração 3. Eu posso colocar 4 na esquerda ou 2 na direita. Configuração 4. Pode ser 3 e 3. 5. 2 na esquerda e 4 na direita. Ou uma configuração 6. 1 na esquerda e 5 na direita. Ou, finalmente, a configuração 7. Todas elas na direita. Para cada uma dessas configurações, a configuração 1, a configuração 2, a configuração 3, a 4, 5... Para cada uma delas, a gente tem um número diferente de arranjos que a gente pode calcular. Ou seja, o número de microestados ou a multiplicidade para cada uma dessas configurações é diferente. Quanto vale? Então, a multiplicidade para a configuração 1 nada mais é do que 6 fatorial dividido por 6 fatorial dividido por 0 fatorial. Lembre-se que 0 fatorial é igual a 1. Então, 6 fatorial dividido por 6 fatorial dá 1. O que é natural, né? Se eu jogar 6 para o lado esquerdo, a única configuração que tem é essa, não tem mais, não tem outra. Então, você tem uma configuração só. Para o caso 2, quantos arranjos independentes eu consigo criar com o caso 2? Eu tenho, então, enão fatorial, que é o total, sobre 5 fatorial, 1 fatorial. Ou seja, no total, eu vou ter 6 arranjos independentes. Para o caso onde eu tenho 5 moléculas do lado esquerdo e uma do lado direito. Para a configuração 3, eu vou ter 6 fatorial dividido por 4 fatorial dividido por 2 fatorial, o que vai dar um número de 15 arranjos possíveis. Para o caso 4, eu tenho 6 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 3 fatorial, que me dá um total de 20 arranjos. E configuração 5, novamente, é 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 fatorial, o que vai dar 15, novamente. A configuração 6, eu tenho 6 fatorial dividido por 1 fatorial, 5 fatorial, que vai me dar 6 arranjos. E, finalmente, a configuração 7, que vai me dar 6 fatorial, 6 fatorial, 0 fatorial, que me dá 1 arranjo. Então, esses são os números de arranjos independentes, que também a gente chama de multiplicidade ou microestado. O número de microestado para cada configuração. Então, para a configuração 1, a gente tem um microestado independente. Para a configuração 2, a gente tem 6 microestados independentes. E assim por diante. Para 3, a gente tem 15, para 4, a gente tem 20 e assim por diante. Então, olhando a tabela aqui, está aqui a nossa tabela mais organizada. 6 moléculas em uma caixa, 6 na esquerda, 0 na direita, 5 na esquerda, 1 na direita, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0, 6. Você tem ao total aqui para cada uma desses arranjos 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, que dá num total 64 multiplicidades possíveis aí. Seja 2 moléculas na esquerda e 4 na direita, 3 na esquerda. Ao total você tem 64 arranjos independentes. Então, o número de autoestados aí independentes, né, é 64.
Bom, como a gente viu, o número de microestados para cada configuração nada mais é do que E não fatorial dividido por N1 fatorial, N2 fatorial. Espero que a gente tenha conseguido deixar claro que esse resultado aqui, de fato, calcula o número de arranjos independentes. A hipótese fundamental da mecânica estatística é, então, a seguinte. Todos os microestados são igualmente prováveis. Ou seja, dos 64 microestados que eu tenho aqui, cada um deles tem a mesma probabilidade de acontecer. A mesma. Então, isso significa que, por exemplo, no caso onde a gente tem 6 moléculas, e o E não é igual a 6, então, cada um dos 64 microestados, eles acontecem com a mesma frequência. O sistema ele passa, em média, a mesma quantidade de tempo em cada um dos 64 microestados. Porém, e aí vem a observação importante, nem todas as configurações são igualmente prováveis. Tem configuração que é muito mais provável. Qual configuração que é a mais provável? Aquela que tem maior multiplicidade. Porque tem 20 arranjos dos 64 possíveis que está na configuração 4. A chance de ela estar, então, nessa configuração 4 aí, por exemplo, é 20 dividido por 64. Ou seja, é uma chance de 31,3%. Essa é a chance de a gente encontrar o meu arranjo na configuração 4. Se a gente olhar a configuração 1 e a configuração 7, a gente tem uma probabilidade de 1 em 64, o que dá uma ordem de 1,6%. Então, apesar desse microestado aqui ser igual à probabilidade desses 6 aqui, igual à probabilidade desses 15, igual à probabilidade desses 20, o fato de existir uma configuração que engloba um número grande de microestados faz com que essa situação seja mais provável. Essa é a causa, por exemplo, se pega um conjunto de moedas, joga para cima, toda configuração é igualmente provável. Todas para cima, ou uma para cima e outras para baixo, é a mesma coisa. Só que o fato de existir muitos estados onde metade está para cima e metade está para baixo, porque eu posso inverter duas. Por exemplo, eu pego a moeda 1, troco para cara, mas eu pego a moeda 5 e troco para coroa. É um outro estado, mas é ainda dependente uma da outra, porque o número de pares ímpares não mudou. Aí pego, não, vou pegar uma outra moeda, mudo para cara, mas mudo uma outra para coroa. É um outro estado, mas é a mesma configuração, metade para cima e metade para baixo. Então tem muitos estados onde metade das moedas estão para cima e metade estão para baixo. Em contrapartida, tem uma única configuração onde estão todas para cima ou todas para baixo. Então, quer dizer, do universo de configurações possíveis, só uma são todas para cima. Enquanto que a grande maioria das configurações possíveis é metade para cima e metade para baixo. Então, é por isso que ela tende aí metade para cima e metade para baixo. Tem vários arranjos, vários microestados possíveis que dão o mesmo metade para cima e metade para baixo. Pega a moeda 1, põe para cima e a moeda 2 para baixo. Mas a 2 para baixo e a 1 para cima e assim por diante. Então dá a mesma configuração. Então, a configuração mais provável é aquela em que as moléculas estão igualmente divididas aí entre os dois lados da caixa. Que é exatamente o que a gente espera aí no caso do equilíbrio térmico. Além disso, para grandes valores de N, existe um número extremamente grande de microestados. Né? Imagina que a gente está tratando em 6. Agora imagina 1 mol, 2 mols, 3 mols. Número... Então, quando o N é muito grande, o número de microestados é enorme. Mas, e aí vale enfatizar, a grande totalidade pertence à configuração na qual as moléculas estão igualmente divididas nos dois lados da caixa. Então, de todos os arranjos possíveis, a configuração predominante é aquela que tem metade das moléculas de um lado e metade das moléculas do outro. Essa é a predominante de todas as configurações possíveis. Mesmo que os valores medidos da temperatura e pressão do gás permaneçam constantes, o gás está sempre em constante agitação e as moléculas elas ficam visitando todos os microestados aí prováveis com a mesma probabilidade. Cada um dos microestados ele é acessível com a mesma probabilidade. Entretanto, como muitos poucos microestados estão fora da proporção 50% e 50%, a gente basicamente pode supor que as moléculas se dividem igualmente entre os dois lados da caixa. Como a gente vai ver, essa é a configuração para a qual a entropia ela é a máxima possível. Então, tendo elucidado essa ideia de microestado, e aí entendo o microestado como sendo as configurações independentes, o número de configurações independentes, agora então vale a gente apresentar novamente a relação entre a probabilidade e a entropia. Então, como a gente já disse, a relação encontrada por Boltzmann é então de que a entropia é igual à constante de Boltzmann, Ln do W.
onde o S é a entropia de uma certa configuração de um gás e o W é a multiplicidade, ou seja, o número de microestados dessa configuração. É o número de arranjos, né, independentes dado uma certa configuração. Vale frisar aqui para concluir que é natural que o S e o W eles estejam relacionados através de uma função logarítmica. A entropia total de dois sistemas, imagina que eu tenho o sistema A e o sistema B, é basicamente a soma das entropias individuais. Então, se eu tenho dois sistemas independentes, o sistema A e o sistema B, esses caras são independentes. A entropia desse cara aí nada mais é do que a entropia do A mais a entropia do B. Essa é a entropia do sistema AB, visto que são sistemas independentes. Agora, o número de arranjos possíveis dos dois sistemas é o produto de arranjos. Por exemplo, se o A, você tem 3 configurações para ele, e para o B eu tenho 2 configurações, o total de configurações que eu vou ter independentes vão ser 6, que é o produto. Eu posso ter, por exemplo, ó, no A eu tenho 3 configurações, que pode ser a configuração 1, a configuração 2 e a configuração 3. Para o B eu tenho 2 configurações, que eu vou chamar de 1 e vou chamar de configuração 2. Para o sistema AB, o número de configurações vai ser o 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1 e 3, 2. Ou seja, eu vou ter para o sistema B 6 configurações, que é o produto das configurações. Agora só, o S de AB, como eu disse, tem que ser o S de A mais o S de B. Mas o S de AB é a constante de Boltzmann vezes o Ln da multiplicidade. Mas a multiplicidade aqui, como ela multiplica, né, o número de probabilidades, visto que o A tinha 3 configurações, o B tinha 2, a multiplicidade é o WA vezes o WB. E aí fica claro que tem que ser um logaritmo. Por quê? Porque a única maneira de eu conseguir um S de A mais um S de B é pelo logaritmo, porque ele tem a propriedade da soma. Isso aqui fica KB ln de WA mais KB ln de WB. Ou seja, como esperado, esse aqui é a entropia do A e esse aqui é a entropia do B. O produto das multiplicidades vira a soma das entropias, porque eles estão relacionados com o logaritmo. Então, nesse sentido, né, o logaritmo é a fórmula lógica aí, de estabelecer uma ligação entre essas grandezas aí. Só para enfatizar, porque muitas vezes, na prática, a gente tem que calcular um fatorial de um número muito grande, vale a pena a gente falar de uma aproximação que chama aproximação de Stirling. Isso é mais para caso você vá fazer essas contas na prática. Então, a aproximação de Stirling, ela nos diz, a grosso modo, né, que você pode, então, aproximar o Ln de n fatorial por n ln de n menos n. Isso aqui é chamado de aproximação, isso aqui não é uma igualdade, é uma aproximação. Então, isso aqui se faz importante porque muitas vezes, né, quando você vai calcular a entropia de um sistema com muitos moles, isso aqui vira um número gigante. Então, essa aproximação aqui ela facilita as coisas. E é, de certa maneira, a grosso modo, fácil de provar, porque você sabe que o Ln de n fatorial nada mais é do que a somatória de j variando de 1 até não do Ln de j. Por que isso aqui é igual? Porque você tem 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27, e o produto, né, ela vai se transformando em somas de Ln. Então você vai ter o Ln de 30, mais o Ln de 29, mais o Ln de 28, mais o Ln e assim por diante. Isso aqui é uma identidade. Agora eu posso aproximar essa somatória aí de uma integral. Então isso aqui, aí é grosso modo, tá? É uma integral de 1 até não do Ln de j dj. Agora, a integral do Ln nada mais é do que j, Ln de j, menos j. Isso de 1 até não. Isso aqui vai me dar, então, enão, Ln de enão, menos enão. Eu substituí o enão aqui, né? Fica enão, Ln de enão, menos enão. E agora eu vou substituir 1. Ln de 1 é 0, fica aqui menos 1, mais 1. Agora, o n é muito grande, né? Se o n é muito grande, então esse 1 aqui eu posso ignorar. Porque 1 milhão, ou 10 elevado a 26, mais 1, ou 10 elevado a 26 menos 1, é 10 elevado a 26. Não faz a menor diferença. Ou seja, eu tiro a minha aproximação de Stirling, onde o Ln de n fatorial é igual a n Ln de n menos n. Essa aproximação, ela se faz bastante útil, né? Porque, se você se atentar, o número da multiplicidade, né? O número de microestados é n fatorial dividido por n1 fatorial e n2 fatorial. Se a entropia é Kb Ln de W, é natural que a gente tenha que calcular em algum momento o Ln de n fatorial. Então, essa aproximação de Stirling aqui, ela se mostra bastante importante.